continuidade à nossa programação. Apesar de manifestações contra a imigração ilegal realizadas esta semana na África do Sul terem decorrido, na sua maioria, sem incidentes graves, especialistas alertam que o fim do último lançado por. Dizia, o ultimato lançado por movimentos, dizia, anti-imigração, não significa o fim das tensões. A preocupação mantém-se elevada entre milhares de cidadãos estrangeiros que vivem no país, muitos dos quais ponderam regressar aos seus países de origem por receio de novos episódios de violência. Moçambique é um dos países que poderá sentir com maior intensidade os efeitos desta situação, uma vez que milhares de moçambicanos dependem há décadas do mercado de trabalho sul-africano para sustentar as suas famílias. Um eventual regresso em massa poderá colocar pressão sobre o mercado de emprego, os serviços públicos e a economia nacional. E para analisar as causas desta nova vaga de tensão e as suas possíveis implicações para a África Austral, vamos conversar agora com André Thomas Alsen, professor catedrático sul-africano. Muito boa noite, professor. Bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. Muito boa noite, Canal África, e muito boa noite, ouvintes. Sim, professora. As marchas de 30 de junho terminaram sem a violência generalizada que muitos receavam, não é? Ainda assim, vários analistas afirmam que o problema está longe de estar resolvido. Partilha desta avaliação, que sinais lhe permitem concluir que as tensões poderão continuar? Bom, em primeiro lugar, eu acho que devemos todos estar satisfeitos e agradecer que desta vez não houve mortos. Em 2008 foram 62 pessoas que morreram nas violências xenófobas. Em 2015 não se fez um cálculo exato, mas devem ter sido uns 300. E desta vez não temos vítimas dessa forma, mas temos muita crueldade. Desde há semanas que os migrantes aqui na África do Sul têm sido agredidos, têm sido ameaçados, e temos à volta de uns 30 mil que abandonaram os seus modestos lares, os seus espaços, reuniram-se à volta dos seus consulados ou embaixadas, ou em locais indicados pela polícia sul-africana. Em Durban houve uma concentração de umas 17 mil pessoas à espera de transporte para poderem refugiar-se nos seus países de origem, perto da fronteira com o Zimbábue, em Messina. Também tivemos à volta, ou ainda temos à volta de 12 mil refugiados, na maior parte malavianos, que lá estão desde há muitos dias, sem tendas, sem cobertores, sem comida, sem assistência de qualquer forma. E eu já disse numa outra oportunidade, isto está-se a tornar numa crise humanitária. Se isso tivesse acontecido num país europeu, lá estaria o Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, lá estaria a Cruz Vermelha e um grande destaque de gente para assistir, para socorrer e salvar a vida a essas pessoas, porque nesta época, agora temos aqui a época de inverno na África do Sul, há uma vaga de frio, as temperaturas em certos lugares estão a baixar para os zero, e sobreviver uma noite com 0 de graus, sem abrigo, sem cobertores, sem assistência, é muito delicado, é muito perigoso. Assim, o problema não está resolvido só pelo facto de ontem, no dia das demonstrações, no dia anunciado pela campanha Marchamos e Marchamos Mais, a campanha virada contra os imigrantes, só por esse dia ter passado felizmente, sem mortos. Sim, professor. E muito se fala sobre imigração ilegal, mas na prática muitos estrangeiros com documentação regular também acabam por ser vítimas de ataques xenófobos, dizia. Por que é que esta distinção deixa de existir durante estes episódios? Bom, existe uma realidade muito trágica que a África do Sul nunca quis admitir, que pelo facto do elevado nível de corrupção na polícia, muitas das pessoas imigrantes que conseguiram vir aqui para a África do Sul perderam a sua documentação, porque quando são parados pela polícia e quando a polícia lhes exige a prova de identidade,
quando eles apresentam o passaporte e aquele papel, uma pequena folha de papel, que os registra como refugiados, a polícia rouba esses documentos, põe-os no bolso e coitado das pessoas que não têm meios para conseguir um novo passaporte, precisam de uma certidão de nascimento. E para poder obter essa certidão de nascimento, tem que se deslocar ao local de nascimento, à sua terra natal. E normalmente não têm os meios para o fazer. E assim existem milhares que não têm documentação, mas deveriam ter, porque foram documentados, não são ilegais, mas não conseguem provar isso. Estão sujeitos agora a serem transferidos para o Zimbábue ou para Moçambique. Em muitos casos não são zimbabianos nem moçambicanos, mas mesmo assim as autoridades da África do Sul vão simplesmente tentar empurrá-los para outro país através da fronteira. E existe uma coisa um bocado cínica, que o governo oficialmente criticou esta organização não governamental que está a tentar expulsar todos os estrangeiros e disse que não está certo, que é contrário à Constituição, mas ao mesmo tempo esse mesmo governo tem disponibilizado muito pessoal especial, polícia, exército, para justamente começar a tirar as impressões digitais dessas pessoas e catalogizá-los e organizar os autocarros, as maneiras de transporte para os entregar às autoridades zimbabianas, na maior parte dos casos, limitando também o volume de bagagem que podem levar a 20 quilos. Isso tudo é uma crueldade. E é por isso que eu digo, estamos a encarar uma crise humanitária. Sim, sim. E caso milhares de moçambicanos regressem definitivamente ao país, que impacto poderá isto ter na economia nacional, no desemprego e na capacidade do Estado para responder às necessidades dessas famílias? Bom, vai se tornar num desafio humanitário e social para o governo de Moçambique e para as autoridades lá, que terão que conseguir alguma maneira para assegurar, por exemplo, o transporte dessas pessoas a partir da fronteira de Rosano Garcia para os seus sítios natais, onde possivelmente encontrarão familiares que os poderão reintegrar. A maior parte dessa gente está a alimentar famílias, trabalham na África do Sul para ganhar o pouco que ganham, para depois poderem fazer remessa através do M-Pesa e outros sistemas, para que as famílias lá em casa possam passar um bocadinho melhor. Portanto, a expulsão de toda essa gente vai realmente aumentar a pressão socioeconómica em Moçambique, tal como no Zâmbia, como no Congo, como no Zimbábue, e assim esta situação mexe nos interesses fundamentais dos países vizinhos e estas medidas estão a ser implementadas sem haver um acordo com os países vizinhos, sem haver soluções práticas para como que essa gente consiga sobreviver a esta crise, porque a base económica dessa gente também é a base económica dos familiares dessa gente lá em casa. Professor, e a África do Sul continua, assim mesmo, a enfrentar elevados níveis de desemprego, pobreza e desigualdade social. Até que ponto estes problemas internos estão aumentando o crescimento de movimentos anti-imigração? Bem, o que estamos agora a ver é o resultado dos Estados falhados. Todos os Estados da região SADC são Estados falhados, que não conseguem encontrar meios para que a sua população possa sair da pobreza absoluta e da miséria, de uma miséria humana terrível, em que não há acesso a oportunidades, não há acesso à educação, não há acesso à saúde, e assim a agricultura, a produtividade agrícola de Moçambique é a mais baixa, é a África. Imaginem. E claro, isso tem provocado esta vaga de migrantes para a África do Sul à procura numa maneira de subsistência, e agora chegou o momento em que os pobres na África do Sul se estão a revoltar
contra essa migração. Na realidade, aqui na África do Sul temos pelo menos 7 milhões de migrantes que todos chegaram lá por razões económicas. Oficialmente, quando chegam à fronteira, declaram que são refugiados políticos e, e os funcionários nas fronteiras aceitam isso desde que recebem algum pequeno suborno e então emitem o documento que os reconhece como refugiados políticos. Só que é ridículo, porque verdadeiros refugiados políticos de Moçambique não há. Talvez o Venâncio Mondlane, durante um certo tempo, quando lhe quiseram matar, era mesmo um refugiado político, quando se deslocou à Europa. Mas a população, na generalidade, não tem razões políticas para vir aqui para a África do Sul, mas tem razões económicas. E agora, como ultrapassar estes impasses? Infelizmente, só ao longo de um desenvolvimento que levará anos de reforma e da reforma dos sistemas políticos e do melhoramento da capacidade de gestão em todos os países da SADC. Imaginem que aqui na África do Sul, ao longo dos últimos 16 anos, os sul-africanos ficaram mais pobres, muito mais pobres, pelos índices do produto bruto interno dividido por cabeça da população, houve uma baixa de 25%. Portanto, na média, cada sul-africano hoje é 25% mais pobre do que era no ano 2000. Isto é grave e tem as suas consequências que agora estamos a testemunhar. Sim, professor, e por último, olhando para os próximos meses, acredita que estamos perante um episódio passageiro ou perante o início de uma nova fase de instabilidade social aqui na África do Sul? Estas movimentações de grandes partes das populações, evidentemente, vai ter efeitos muito negativos. Aqui na economia da África do Sul também vai ter um efeito imediato, porque, curiosamente, o hábito das populações favorecidas, dos ricos aqui na África do Sul, é de encomendarem as suas compras nas grandes lojas, nas redes do Checkers, do Spar, do Woolworths, do Pick and Pay. E essa encomenda depois é entregue com motorizadas, com grandes números de gente que levam isso às casas afluentes com uma motorizada. E acontece que 90% desses condutores eram malavianos e agora fugiram. Vamos verificar que saíram uns 20 ou 30 mil malavianos e já começou a parar esse serviço de entrega de encomendas. Isso tem variedíssimas razões, porque o trabalhador sul-africano não aceita trabalhar a níveis de salário inferiores aos salários mínimos decretados pela lei. Só que esses salários mínimos a indústria não aguenta, não pode pagar. Portanto, aí vai haver já um impacto, um choque. E eu duvido que haja muitos sul-africanos que venham preencher estes lugares de trabalho, porque o sul-africano que está desempregado recebe um subsídio de vida, um subsídio que lhe permite sobreviver sem trabalhar. E é metade da população adulta na África do Sul, uns 26 milhões, que estão a receber esse subsídio à existência. Isto vai possivelmente ver alterações e mudanças depois das próximas eleições gerais, aqui como em Moçambique, como no Zâmbia e como noutros países, porque felizmente estamos a viver no período das democracias multipartidárias e assim nas eleições há sempre alternativas. Muitíssimo obrigada, professor, pela sua presença aqui e continuação de uma boa noite para si. Muito igualmente, boa noite. Boa noite. E estas foram as palavras do professor catedrático sul-africano André Thomas Alson, falando aqui a partir da cidade de Pretória, África do Sul. E fica-se aqui com Jacob Tivani com as notícias do desporto.